Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre saúde emocional. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o pânico e o medo de viver, tá certo? São muitas as pessoas que chegam no nosso consultório procurando aí uma ajuda porque estão vivenciando estados de pânico. Nesse estado de pânico, a pessoa tem uma série de sintomas negativos, como pensamentos acelerados, emoções muito fortes, muito negativas. E uma característica muito comum nos estados de pânico é justamente o medo de morrer, tá bom? E aí esse medo de morrer, muitas vezes, ele vai se refletir também no medo de viver, tá certo? A primeira coisa, amigos e amigas, que eu gostaria de informar nesse vídeo é que ninguém morre por causa de um ataque de pânico, tá certo? A pessoa muitas vezes entra num estado de crise de pânico, ela acha que está tendo um ataque cardíaco ou talvez um ataque respiratório, e ela entra num estado de medo, justamente por medo de morrer, entra cada vez mais num estado de ansiedade interna, de agitação, tá bom? É muito importante que a pessoa que vivencia um estado de pânico, seja você que está aí me ouvindo, seja um familiar seu, no caso de você estar procurando mais informação sobre isso, muito importante que essas pessoas procurem a ajuda de um profissional, tá bom? Procure a ajuda de psiquiatras, de psicólogos, para que ela faça um tratamento integrado nesses dois ambientes, para que ela possa aprender a lidar com esses estados de pânico. São estados graves, são estados que necessitam de ajuda, tá bom? E, de certa forma, o que é o pânico? O que é que eu posso orientar a vocês? Vamos imaginar que existisse uma curva da ansiedade. Vamos imaginar aqui uma montanha, não é? A gente vai subindo na montanha da ansiedade, nessa curva da ansiedade. O ponto mais alto, o cume dessa montanha, seria justamente a crise de pânico, tá bom? Os pontos mais elevados de ansiedade vão estar presentes no pânico, e o pânico também vai ser um elevado grau, um elevado estado de ansiedade também. Por isso, muitos sintomas do pânico são semelhantes aos sintomas da ansiedade: taquicardia, suor frio, talvez aí a pressão alta, dificuldades respiratórias. Só que tudo isso num grau mais elevado vai gerar outras dificuldades, como dores fortes, pode aparecer aí a tontura, pode aparecer desmaios, e principalmente esse medo da morte como um sintoma muito forte, tá bom? Normalmente também, agora entrando mais num lado de uma observação minha como profissional, normalmente a pessoa que está no estado de pânico, que está numa crise de pânico, ela apresenta crenças limitantes, tanto sobre o viver como também sobre o morrer, tá certo? Então essas crenças limitantes do viver e do morrer vão fazer com que a pessoa entre cada vez mais nesse estado de medo da vida, não é? Justamente pelo medo de que algo possa acontecer, pelo medo de que ela possa morrer, e por essas crenças limitantes sobre o que pode acontecer, ela entra nesse estado de ansiedade cada vez mais grave até chegar numa crise de pânico, tá bom? Então é muito importante que a pessoa procure fazer uma reprogramação, uma transformação dessas crenças limitantes. Isso não é um trabalho fácil nos casos mais graves de pânico, mas é um trabalho possível, tá certo? E aí, para quem está vivenciando isso, se tiver a abertura para me ouvir, eu gostaria também de estimular que a gente procure vivenciar uma busca no sentido de uma espiritualidade, no sentido de valores mais profundos que possam reger a nossa vida, principalmente para que a gente possa trabalhar a crença de que exista algo melhor para além dessa vida, não é? Porque muitas vezes a pessoa entra no estado de pânico justamente pelo medo do que é que possa acontecer depois da morte. Medo de não acontecer nada, ou então medo de não saber o que é que acontece depois, não é? Às vezes a pessoa não tem informação nenhuma, busca nenhuma sobre esse morrer, não é? O próprio processo de morrer também, é preciso que a gente se informe mais sobre ele, a gente se eduque mais sobre ele. Então eu deixo a dica também que as pessoas que vivenciam o pânico, ou então as pessoas que conhecem alguém, algum familiar próximo, algum amigo próximo que passa por isso, procurem se informar mais e saber mais sobre a tanatologia. O que é a tanatologia? É uma ciência que estuda esse processo de morte e morrer, e no sentido psicológico ela vai buscar oferecer valores mais positivos para que a pessoa possa enfrentar esse momento de uma maneira mais significativa. Não é nem que a tanatologia ela se propõe a isso, mas ela estudou e ela identificou quais são as pessoas que se sentem mais mal diante da morte. Por quê?
quais são as pessoas que se sentem bem diante desse processo de morte, de morrer, e por quê, né? Quais são esses valores que podem sustentar a pessoa diante de uma situação dessa, de crise, de dificuldade, de morte iminente, não é? E esses valores, elas podem estar presentes na pessoa ou nos familiares, não é? Mas a ideia é que a gente possa passar por uma educação emocional que passe por esses fatores, pela tanatologia, pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, para que a gente possa ter um significado mais profundo para combater esses estados de pânico, de crises graves de ansiedade, de medo de viver, de medo de morrer, tá bom? E é muito importante, mais uma vez, que você procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta que lhe ajude a lidar com esses estados negativos. Muitas vezes é importante também o apoio psiquiátrico em casos mais graves também, tá certo? Eu vou deixar uma última dica, que você procure fazer o nosso vídeo sobre a respiração para o equilíbrio emocional. Muitas vezes você começa a entrar em estados graves de ansiedade, que você está vendo que vai trazer aquele estado de pânico. Se você fizer essa respiração para o equilíbrio emocional, ela pode lhe ajudar a lidar com esse estado e não vir a desencadear o pânico, tá bom? Então pode ser que isso aconteça, pode ser que não, pode ser que aconteça a crise de pânico, mas mesmo assim ela vem de uma maneira talvez aí mais leve, tá certo? Então procure fazer essa nossa respiração para o equilíbrio emocional. Na continuidade aí nesse mini curso a gente tem essa respiração. E a ideia é que você procure viver uma vida com mais saúde emocional, com mais qualidade de vida, para poder equilibrar esses estados de pânico, de medos graves, né? E de crenças limitantes sobre viver e sobre o morrer, tá bom? Muitas vezes as crises de pânico são desencadeadas também por situações na qual a pessoa, por exemplo, passa por uma situação de violência grave, né? Seja um assalto, seja alguma coisa que vivenciou, que presenciou, não é? E aí eu costumo dizer o seguinte, é viver no presente, não é? Porque muitas vezes a pessoa passa por isso no passado, vamos supor, a pessoa que é assaltada em um determinado dia na sua vida, ela fica recriando todos os dias mentalmente esse estado, não é? E aí ao recriar esses estados dia após dia, é como se a própria pessoa estivesse se assaltando todo dia, assaltando o seu emocional, destruindo a sua qualidade de vida, não é? Entrando nesses estados negativos e gerando esse estado de síndrome do pânico. Então é muito importante que a gente aprenda a viver no presente, a deixar o passado no passado, a ter crenças mais positivas em relação à nossa vida, tá bom? E num sentido espiritual, quanto mais a gente procura valores mais elevados que nos deem sentido para a nossa vida, mais a gente tem condições também de deixar esse passado no passado, essas crises, essas situações de violência, de dificuldade, para que a gente possa viver um caminho novo, tá certo? Espero poder ter ajudado. Eu sei que esse vídeo é muito pouco para considerar esses vários estados possíveis numa crise de pânico. Sei que são estados bem graves e bem difíceis, por isso eu tenho uma grande ênfase nessa busca da ajuda profissional, tá bom? Eu espero que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que chegue em outras pessoas, para que a gente possa estimular a busca desse cuidado, a busca dessa saúde emocional, saúde psicológica em nossas vidas, tá bom? Gratidão a todos e todas, continue acompanhando o nosso projeto Jornadas. Forte abraço e até a próxima!